gente, sou a Cristiane Lima, sou continuista de cinema, TV. Estamos aí nessa luta. É constante, né, Cris? Constante. Hoje não vai ter nenhuma de nós na Filma Rio, olha isso. Hoje não. Tá ótimo, depois a gente vai saber o que aconteceu. Então, gente, já tem 8 horas e um pouquinho, né? Não vamos nos alongar, acho que as pessoas vão chegando aos poucos. Todo mundo mais ou menos aqui me conhece, mas eu vou falar. Eu sou Mara Cecília, faço continuidade, comecei na carreira em 1984, na TV Manchete, fazendo a primeira série de dramaturgia da Manchete, que foi A Marquesa de Santos. Isso faz bastante tempo, a maioria aqui, jovenzinho, não sabe, talvez estivessem ainda engatinhando, e eu acho isso muito legal, porque, ou nem tivesse aqui, né, caso de Lu e da Moniquinha, acho que não estavam presentes ainda. E aí, assim, a carreira foi crescendo na minha vida, e eu tentei até ir para outros lugares dentro do audiovisual, mas não consegui sair da continuidade. Eu tenho muito prazer em fazer o que eu estou fazendo já há tanto tempo na vida. Da televisão, muito cedo fui para o cinema, em seguida fui para o cinema já em 85, já estava fazendo o primeiro longa, e depois televisão fiz 12 anos, saí logo da Manchete, e aí fiquei Manchete e cinema durante mais de uma década. Depois, em 2000, fui para a TV Globo, fiquei 12 anos na Globo e vim de volta para o cinema depois do mestrado. Então, estou aqui para ajudar a contribuir na formação das pessoas, aqueles que têm interesse na nossa profissão. E eu com a Mariane construímos esse curso em 6 aulas, para falar um pouco sobre, aprofundar um pouco, né? Em 6 aulas a gente não vai conseguir dizer tudo que faz um continuista, ensinar exatamente o que um continuista faz, mas a gente vai abordar da forma mais profunda possível, para que todos sejam bem esclarecidos e possam ir para o set com um mínimo de informação. Mariane vai se apresentar agora, né, Mari? Obrigada, Mara. Boa noite a todos. Espero que estejam bem, com saúde. Eu sou a Mari Macedo. Diferente da Mari, quando a Mara estava começando, eu ainda nem tinha nascido, vejam bem. Ela é uma grande inspiração e a gente está já há alguns meses, né, nesse desafio de criar e formar pessoas, profissionais de continuidade. A Mara é uma grande inspiração para mim e a gente tem compartilhado muito sobre formação e entendemos a importância de falar sobre a nossa função, sobre a continuidade. Não sei se vocês estão me ouvindo, talvez tenha travado. Sim, estamos ouvindo. E junto da Mara, acho que boa parte das meninas que estão aqui também nos ajudam nessa busca pelo entendimento e pelo fortalecimento da nossa função, da função da continuidade no audiovisual, né? Agradeço a presença de todos, contando brevemente sobre a minha relação com a continuidade. Na verdade, ela começou, tem quase 13 anos, desde 2008, um pouquinho depois eu comecei como continuista, mas eu tenho uma relação muito forte e exerço também o papel de assistente de direção, principalmente em longas metragens, como primeira assistente, e vi na continuidade uma oportunidade de estar mais próxima ao roteiro e poder atuar no set de filmagem, em todo o processo de produção, de uma maneira um pouco mais próxima ao roteiro, um pouco mais próxima à montagem também. E a função me encanta, e hoje em dia eu trabalho tanto como continuista quanto como assistente de direção, dependendo do projeto, e é um prazer estar aqui. Obrigada, Mari.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a qualquer momento vocês podem nos parar para fazer, porque pode ser que tenha um momento que a gente engate aqui, mas no final, de toda maneira, a gente vai estar aberta para questões que vocês queiram falar, né, perguntar. No primeiro momento, a gente gostaria de falar sobre a história da continuidade, e nos ocorre que é muito difícil a gente chegar num ponto, foi aqui que começou, foi assim que começou, tanto para o cinema quanto para a televisão, né? Numa pesquisa que a Mari fez, ela encontrou um dado muito interessante, que é em 1918, a primeira notícia que a gente tem de continuista é da senhora Sarah Masson. Ela era roteirista e ela começa a fazer cinema, a fazer continuidade. Ela assina o primeiro filme dela, que é Arizona, em 1918. Ela assina como script girl, ainda era cinema mudo, e ela já fazia toda a organização do material necessário, o que era necessário para a montagem, né? Por que se dá isso? No início, a gente sabe que, até pela nossa própria atividade, que essa relação com o roteiro é uma relação, e com a direção, né, que é o nosso departamento, é uma relação muito íntima. Então, a gente percebe que, desde o início, os diretores sentiam essa necessidade de ter alguém que fosse tão próxima do roteiro, que pudesse, no momento da filmagem, trazer toda aquela informação que já estava num processo de pré-produção acontecendo, desde a feitura do roteiro, para o momento da filmagem, né? E aí é uma outra organização, é como que organiza o material filmado, né? Aqueles planos, aquelas falas, aquilo que estava desejando o roteiro, como é que a gente organiza esse material, já que ele é filmado desordenadamente, não na ordem cronológica do roteiro, e sim na ordem que é colocada pelo plano de filmagem. E o plano de filmagem sempre tem uma série de implicações que tem a ver com a produção, né? Com aquilo que é necessário para se rodar o filme de acordo com as locações, com as questões de agenda de elenco, com as questões de cenografia, com uma série de questões que se dão para a realização daquele roteiro. E então era necessário que alguém secretariasse essa questão, não é isso, Mari? Secretariasse essas informações para poder distribuir, não só entre todos os departamentos ali da filmagem. Obviamente, no início, em 1918, as equipes eram muito menores do que são hoje, né? Mas, enfim, era necessário que houvesse alguém ali junto à direção que conseguisse, e a produção, né, que conseguisse organizar essas informações para distribuir durante o set, como também para pós-produção, né, para a montagem, que na época era basicamente a montagem. Então, eu trouxe aqui, eu vou ver se eu consigo, só para ilustrar, eu trouxe umas fotos de umas continuistas. Nós já apresentamos os professores, os possíveis erros vêm depois. Essa aqui é a Madame Masson, é a primeira continuista, Sarah Masson. Ela fazendo anotações com o roteirista e diretor, que o marido dela na época. Mara, eu acho que está aparecendo pós-produção. Eu acho que a gente está no seu PowerPoint. Peraí. Eu sabia que isso ia acontecer. Deixa eu ver como é que a gente, na verdade, ensaiou para que isso acontecesse, desse um suspense. Brincadeira. Vamos ver. Agora está aparecendo alguma coisa? Agora a gente está na história,
que é a fotinho que você adora, que é a continuista sobre uma escada. Ah, tá bom. Então, vou tentar ir para o primeiro. Segundo não foi. Tá vendo? A gente está vendo o PowerPoint com a fotinho. Aí, agora foi. Aí é que tá. Eu não consigo sair desse lugar de apresentação. Não, agora onde tá bem melhor, porque a gente consegue ver a foto inteira. Tá bom. Então, deixa eu ver se eu consigo passar para o próximo. A gente já está na Sara, junto ao lado. Isso. Tá. O certo seria eu dar um Enter e passar para o próximo. Eu não estou conseguindo fazer isso. Aí, entendi. Entendeu? Mas eu vou tentar salvar aqui. Alguma coisa deu errado. Estrutura de tópicos não é. Vamos lá. Eu vou por aqui, então. Exibir normal. Esta aqui é uma foto bem emblemática para mim. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Eu gostaria de ampliar, tirar essa barra de ferramenta, mas eu tenho medo de sumir de novo. Então, essa aqui, eu vou tentar mais uma vez. Ok. É um set, estão vendo? Aham. Sim. Tá bom. Sim. Aqui o Vivenders e aqui a continuista embolada no meio de um monte de homens na época, né? E a sua pastinha de anotação aqui, na época a gente ainda usava pastinha de anotação. Essa aqui é a Bárbara Cole, ela está em 1960 na filmagem do Lawrence da Arábia, 1962. E eu acho essa foto magnífica, ela no deserto, sozinha, super tecnológica, já em 62, com uma máquina de escrever no meio do deserto. Isso para mim é tecnologia pura. Acho que a fotinho do deserto, a gente está ainda no Wim Wenders. Ah, que pena. É isso que eu não estou sabendo fazer. Acho que vou voltar lá. Primeiro slide. Acho que... Gente, eu acho que eu vou perder um tempão com isso e não vou conseguir mostrar. Olha, a gente está vendo a primeira folha da sua apresentação. Se você for Sim. passando, a gente consegue ver normal. Né? Então, Sim. deixa eu ver se eu... Cancela. Deixa eu ver se eu consigo exibir estrutura de tópicos, organizador de slides. Ok. Vocês estão vendo uma tela grande cheia de coisinha? Sim. Sim? Tá. Esse. Estão vendo agora? A gente está vendo o Wim Wenders. Tá. O Wim Wenders vocês já viram. Então, agora vamos para outro. Perdão. Essa aqui, do Lawrence da Arábia. Agora vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Então, vou colocar maiorzinha. É ela aqui no deserto, em 1962, a Sarah Cole. Agora vamos voltar para o método Mara Cecília. Se tiver alguma foto de um set com alguém escrevendo em um calhamaço de papel, hoje em dia temos muito iPads, mas... Eu tenho, eu vou chegar lá, eu só quero... Tenha certeza que é uma continuista. Isso mesmo, Mari. Esse aqui... não vai. Esse aqui é a... Queria tanto que viesse. Conseguem ver?
Uma Moça numa Escada? Sim. Sim. Essa é a Patty. Ela é a continuista que escreveu o primeiro livro que a gente tem história da existência dele sobre continuidade. Ela é americana, trabalhou em Hollywood o tempo todo, e o livro dela chama Script Supervising and Film Continuity. É muito interessante porque ela fala de uma maneira como se faz os cinemas, como se faz o filme na época ainda analógica e com uma estrutura muito parecida com o que se faz hoje na televisão brasileira. E eu acho que, de uma forma geral, na televisão no mundo. Olha, essa aqui já é a Andrea Reyes. Ela está fazendo aqui Star Trek. Ó, a pastinha cheia de etiquetinha, né? Cheia de etiquetinhas, né, Mari? Ali do lado do ator, dos atores, ao lado da câmera, né? Sempre anotando. Apesar dos iPads, como disse a Mari, essa é a nossa vida, né? A forma de trabalhar. As meninas continuistas que estão aí sabem disso também. Então, vou sair agora da apresentação dos slides. Deixa eu ver se eu consigo sair, que essa é outra tortura. É aqui que eu vou. Pronto, voltei? Voltou. Me desculpem pela atolação aqui, eu realmente sou muito ruim nessa coisa de plataformas, ainda tenho que exercitar mais. Então, ali a gente viu só um pouquinho, né, Mari? Mari, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, se você quiser contribuir de alguma maneira com essa nossa fase histórica, né? Você diz dos dias atuais? Para onde se você quiser acrescentar alguma coisa, né, no sentido da história mesmo, disso que a gente já está falando aqui, como é que você vê esse momento do surgimento da continuidade, né, o porquê. Eu sinto que a gente está se atualizando junto com o mercado, porque a continuidade ela tem que se adaptar também de acordo com o projeto, assim como qualquer outra função, né, técnica, precisa se adaptar a novos tempos, e o mercado está mudando, em constante transformação. Então, eu digo isso pensando muito nas séries, pensando no cinema sem a película, né? E também em função das séries. No caso das séries, em relação à continuidade, eu vejo a necessidade enorme da continuidade exercer uma função de organizar o material filmado é gigantesco pela facilidade, por menor custo. Normalmente, até em séries você tem 2 unidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Na TV eu sei que chegam a quase 6, né, frentes diferentes, mas é uma equipe de continuistas muito maior. Já em séries a gente está aprendendo a se adaptar, a construir e organizar materiais muito volumosos e fazer justamente a ponte entre o roteiro, o material filmado, porque uma coisa é o que está escrito no papel, outra coisa é como é filmado, e a montagem. Então, a continuidade ela tem essa constante atualização, e sinto que a gente passou a ter uma relação muito próxima com a montagem recentemente. Mais fortemente ficou para mim evidente nas séries, porque a montagem conta bastante com a continuidade em termos de organização de material, em termos de cobertura. Eu faço questão também de pontuar em boletins, quando a gente no set de filmagem, por exemplo, aconteceu recentemente, a gente, por falta de tempo, optou por não fazer planos mais fechados de algumas situações dentro de uma cena, super volumosa com diálogos. É importante a montagem lá na ilha saber que a gente cogitou e optou por não fazer, não que
não que necessariamente isso faça parte da linguagem do filme em si, ou da série. Não sei se eu estou sendo clara, vocês entendem? Tá sendo clara, tá sim. E é isso, eu sinto que a gente também precisa se adaptar aos projetos. Tem diretores ou diretoras que veem a continuidade como uma função talvez muito mais técnica e talvez muito mais organizacional, como essa, de garantir que o material chegue na ilha de montagem bem organizado, não no sentido da logagem, mas no sentido de bem especificado num boletim, de bem detalhado. Há também diretores ou diretoras que gostam que entendem que a continuidade, e eu concordo com eles, é mais um parceiro de harmonia da narrativa. Então, é como se a continuidade fosse... Às vezes eu tenho a sensação que a gente pode ser um selo de qualidade da obra, porque a gente ajuda a direção a garantir que tudo que ele almeja, tudo que ele fala para aquela obra seja construído junto. E a gente tem que ser capaz de se adaptar às circunstâncias difíceis ou facilidades do set para relembrar não só o diretor ou diretora, como o assistente de direção que está ali no set, coisas importantes para a narrativa que precisam ser ressaltadas, em termos de roteiro também. Eu acho que é isso, essas adaptações da história atual. Eu filmei muito pouco com película, Mara filmou muito mais, mas eu sinto que hoje a gente tem essas constantes adaptações, porque a gente precisa entender o terreno que a gente está pisando no projeto, para entender como a continuidade pode contribuir para a obra. Tem obra que a gente vai muito junto, tem obra que a gente precisa se afastar um pouco e respeitar um outro espaço, tem obra que a gente vai conquistando aos pouquinhos e contribuindo cada vez mais, né? Muito porque a continuidade ainda é uma função pouco conhecida entre todos os técnicos e produtores. Diga, Afonso. Ô, Mari, Oi. Você poderia dar um exemplo prático da participação da continuista na edição? Sim, claro, Afonso. Eu tenho muito contato, por exemplo, com o assistente de montagem ou assistente de montagem ao longo da filmagem de uma série, por exemplo. Quando a gente precisa entregar cortes enquanto ainda está se filmando, ou quando existe uma pressão de entrega de episódios enquanto se filma. Então, a continuidade tem uma atuação constante com o assistente da ilha que precisa organizar todo aquele material numa tripa para quando chegar o montador, isso está muito melhor organizado. Então, o trabalho é constante. Enquanto eu filmo, muitas vezes eu estou em contato com esse assistente da ilha ou com o montador que está organizando o material. E ele pode me perguntar, Mari, não estou achando um insert desse celular da cena. Aí eu me lembro, caramba, realmente a gente ficou de fazer em outro dia, em outra diária, porque a gente não conseguiu, não teve tempo. Eu normalmente pontuo isso no boletim. Tive também uma oportunidade por trocar muito com essas pessoas da ilha, de aprender a fazer cada vez boletins melhores, que vão ajudar a montagem. Então, hoje em dia, eu especifico. Optamos por não fazer nesta diária um insert de celular, vamos fazer em tal dia. Isso me ajuda a registrar e ajudar o primeiro assistente a lembrar, ou a segunda assistente a colocar na ordem do dia. Recentemente também tive uma oportunidade maravilhosa de acompanhar, junto com os montadores, os cortes de episódios de episódios que estavam para serem aprovados por players. Então, eles me chamaram para poder opinar. Eu fiquei ausente por algumas semanas no projeto e voltei, e eles precisavam dessa visão do continuista, que tem uma memória muito boa, né? Somos a memória do filme. E aí ajudá-los na construção e reconstrução de cortes para relembrá-los coisas que foram feitas numa gama imensa de material que estava ali já numa pasta de acesso que eles já não recorriam. Então eu falei, não, a gente fez esse plano e tem isso, tem esse tom diferente feito também. Mas basicamente essa atuação da continuidade com a ilha durante o set, enquanto se filma,
se dá na ajuda da organização do assistente de montagem, para deixar cada vez mais o trabalho do montador otimizado. Eu acabei de ver uma série espanhola que voltava muito, né? A cada começo de episódio voltava, né? A história em coisas. Então, meio que eu associei um pouco isso que você estava falando a isso que eu vi, né? Como resgatar isso que, a princípio, inclusive, já tinha acontecido em outro episódio, né? Ah, você diz, voltando, recapitulando a história? De certa forma, com outra visão, às vezes, né? Ou então um personagem que já tinha aparecido bastante, mas aí começa falando desse... Aí esse personagem, eles narrando em off, né? Você é fulano, você fez isso, você fez aquilo, então volta, né? A história volta. Eu tenho a sensação, Afonso, que esse exemplo é mais um exemplo de roteiro. Provavelmente o roteiro já nos trazia isso, e a continuidade chega no trabalho quando o roteiro já se sente maduro, quando uma produção já entende que tem um roteiro maduro. Tudo bem que seja, talvez tem projetos que o roteiro não está tão maduro e a gente vai junto melhorando, né, podendo contribuir. Mas eu sinto que o seu exemplo é já de um roteiro pré-estabelecido. Então, o papel da continuidade é garantir que o roteiro pede seja feito e seja filmado de uma maneira harmônica, que a gente não perca, não só esteticamente, como o tom, como sonoramente, né, também, para a gente manter toda essa harmonia pedida pelo roteiro. Então, bem provável que essa recapitulação que você está citando já tenha vindo do próprio roteiro do projeto. Mas, Mari, isso pode acontecer também, Afonso, só acrescentando aqui um pouco, isso pode acontecer muito na montagem também. Às vezes o roteiro talvez nem esteja pedindo essa recapitulação, mas a própria necessidade, quando é uma série, a necessidade que a montagem, a direção sente durante a finalização de ter uma recapitulação do que aconteceu antes, ela é feita a partir das imagens que já foram filmadas, e aí a direção encontra ali uma montagem que vai iniciar o próximo episódio. Isso é muito comum. Então, agora, acrescentando a fala da Mari, o que faz o continuista, né? O que é que a gente faz, né? Na verdade, essa que é a grande incógnita para a maioria das pessoas. Ninguém muito sabe, nós somos invisíveis, completamente invisíveis, e de uma responsabilidade, como a Mari falou, enorme pelo roteiro. A nossa função começa supervisionando o roteiro, né? E o que é essa supervisão? Nós não somos roteiristas, mas ao começar qualquer trabalho, a primeira coisa que nos é apresentada e que nós queremos imediatamente é o roteiro. Seja um longa, seja uma série, uma novela, seja o que for. O que nos interessa particularmente é o roteiro. E por quê? Existem vários formatos de roteiro, existe formato de roteiro para novela, existe formato de roteiro para série, existe formato para linha de show, existe formato para longa, curta, tudo depende realmente não só da plataforma, como do que aquele roteiro quer contar. Você vai contar uma série, você vai contar um longa, se é um curta-metragem, se é um documentário. Em todas essas plataformas existe o continuista, inclusive no documentário. Por quê? A gente está supervisionando o roteiro exatamente para garantir que a narrativa ali pedida seja construída de uma forma que o espectador possa absorver aquela história sem sobressaltos. Né? Que não falte planos, que não haja interferências na montagem de gestos, de cigarro que diminuiu, isso aqui falando no básico, naquilo que a gente tem mais olhares para ver, né? Fora toda uma construção que durante a pré-produção, a gente começa a partir do roteiro a esmiuçar, que a gente chama de esmiuçar cada cena
em cada momento que ela se passa e qual é a cronologia daquele roteiro. Por isso que a gente supervisiona, principalmente, né? Para a gente chegar nessa estrutura do roteiro. Se a gente tem que ter uma intimidade enorme com essa estrutura, sabendo tudo o que acontece, desde as locações, cada cena, o que ela é pedida, que locação que é, que cenário que luz que é, se é dia, se é noite, se é interior, se é exterior, quanto tempo tem aquela cena, quanto tempo tem uma sequência de cenas, que hora cênica no roteiro aquilo acontece, né? E quando o roteiro, como o Afonso trouxe essa questão, e vai e volta, né? Tem muitos roteiros, por exemplo, eu já fiz roteiro em 3 épocas, e épocas que não eram contadas linearmente, né? Épocas que você vê que tem uma lembrança atrás, né? Você volta para o presente, ou então vai para um lugar que nunca existiu, que foi quase uma memória, é um roteiro desses, vai para um lugar que está na memória das pessoas, e isso vai se interligando dentro da própria linguagem da narrativa que o roteiro está construído. E aí é nossa responsabilidade saber exatamente em que momento cada situação está naquela narrativa, né? Porque, como nós falamos no início, é tudo feito fora da ordem. A gente nunca vai fazer um roteiro filmado na ordem, a não ser a escola dinamarquesa, que tentou um pouquinho isso, mas é um pouco teatro ali, né? É dinamarquesa, Afonso? Já nem lembro mais. O pessoal que era... Mari... Dogma 95, né? Exatamente. Eles filmam na ordem? Eles tentavam, eles faziam... Tem um filme que eu não estou lembrando, Dogma, exatamente o Dogma. Eles construíram um cenário num chão de um estúdio, todo desenhado em giz, e ali eles iam construindo a história que ia se passando de cenário em cenário, é uma coisa absurda. Acho que é Dogville o nome. Não sabia que tinha sido foi filmado na ordem. Eu não tenho certeza se foi exatamente na ordem, mas foi essa tentativa. Eles queriam fazer tudo organicamente, de acordo com a narrativa que era pedida. E muitas vezes a gente trabalha também com roteiros. Eu nunca trabalhei exatamente com roteiro inexistente, mas existe. Só que eu já trabalhei com roteiro que existia, mas que na verdade não existia, porque na hora que começa a rodar, muda tudo, cai o roteiro tal, entra o outro roteiro, então é aquele roteiro que você trabalhou, passa a ser um outro roteiro durante o set, né? Quando é uma série, isso acontece muito, do episódio cair todo e você ter um novo episódio no meio da filmagem. Aí é necessário, numa série, inclusive, ter um assistente sempre para continuidade, principalmente em séries, que agora é um grande mercado no Brasil e que a gente tem um volume de trabalho para mais de um continuista, com certeza. Quase chegando à linguagem da novela. Se der tempo, a gente chega aqui a contar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa função, na verdade, é fazer com que todas essas peças do quebra-cabeça estejam na nossa cabeça, supervisionado por nós, para saber exatamente o que a gente precisa para que aquela narrativa seja contada. Quais são as passagens de tempo? Quantas trocas de roupa tem um roteiro? Quais são os objetos que entram em continuidade ou que saem em continuidade? O que é de importante na caracterização? Eu e Mário fizemos uma entrevista outro dia muito interessante sobre a Suprema Força do Blues, né? É isso. E a gente observou a maquiagem e eu fiquei muito encantada com a maquiagem ganhou o Oscar. Eu fiquei, uau! Sensacional. Imagina a dificuldade de ter em continuidade aquela maquiagem, né? Não é? É uma maquiagem dificílima. Pior para mim de todas é a maquiagem borrada, é a maquiagem de sangue, é a maquiagem de tiro, é a maquiagem que você tem de efeito, né? E no caso ali, você via que era um rosto borrado, em continuidade sempre, porque era praticamente um dia só que se passava dentro daquele estúdio, né? Uma boa parte de um dia. E aí tinha outros dias também, mas os dias eram longos. Então, assim, imaginem quantas vezes aquela borração toda foi feita a ponto de ganhar um Oscar, né? Então, isso é um controle que a gente tem, e aí a palavra cai bem nesse momento, apesar de que a gente acaba sendo realmente controladores no set,
É um controle que a gente tem de que aquilo está suficientemente feio para ter continuidade, como era feio desde o início, né? Suficientemente borrado, suficientemente sujo de sangue, suficientemente molhado entre uma cena e outra, que ele jogou um copo de água no cara e ele entra no quarto. Tem que estar com molhado parecido, vocês raramente vão ver esse molhado parecido ou igual. Então, era isso que a gente queria chegar nesse lugar aí de falar sobre os erros também, né, que é muito ligado à nossa profissão, mas que na maioria das vezes não são o erro do continuista, né, o erro do profissional da continuidade. Vários fatores podem indicar, podem estar presentes no momento que você vê um erro de continuidade no ar, né? Praticamente todos, olha, eu posso dizer com esse tempo de experiência, praticamente todos o continuista sabe e avisou que estava errado. E é uma opção da direção, na maioria das vezes, usar o plano, o take errado daquele plano, né? O take que o botão não está aberto, o take que o cara não está mais chorando, o take que a blusa não está mais molhada, o take que está comendo o negócio errado, porque é uma opção, às vezes, pela luz, que está melhor para o fotógrafo, pela atuação, que para o diretor é muito mais importante naquele momento que está errado. E eu acho interessante, eu costumo observar isso no set, que o diretor não percebe, porque para ele é mais importante determinada atuação, mas eu posso garantir que se a atuação estiver brilhante e tiver um erro de continuidade na gravata, vão perder a atuação brilhante e vão olhar para o erro de continuidade na gravata, não tenha dúvida. Isso é uma opinião minha, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é uma bobagem se a gente pensar na continuidade, não usar o take certo. Mas, por outro lado, o que a gente vai fazer se a prioridade é a atuação? Não temos o que fazer, né? Para o ator, melhor aquela atuação melhor, né, mais magnífica que ele fez, do que se a gravata está errada ou não, né? Então, assim, são erros que a gente entende que é erro de continuidade. Sim, é um erro de continuidade, mas geralmente o continuista trabalhou muito para aquele erro não acontecer, né? Então, assim, e como é que se dá esse trabalho? É um processo realmente muito minucioso. Nós temos que construir tabelas para fazer com que essa radiografia, com que essa estrutura do roteiro seja radiografada, eu chamo, né, que é a tabela, para mim, é uma radiografia do que o roteiro está pedindo. Então, nessas tabelas a gente cria a minutagem. Por que a gente minuta? A gente minuta para saber quanto tempo tem aquele projeto, aquele filme, né? Para saber se ele está muito longo ou se ele está muito curto no momento da filmagem. Já aconteceu, eu sei de histórias, felizmente ainda não aconteceu comigo, mas de você filmar menos tempo do que o necessário para a montagem. Então, falta de controle. Normalmente, quando isso acontece, não tem um continuista. Ainda há muita gente querendo filmar sem o profissional da continuidade. E aí é nesses momentos que ele percebe que ele tem um problema, porque filmar um tempo menor do que ele precisa é um prejuízo danado. Ele não tem como montar um set, trazer novamente o elenco, a equipe, para fazer o filme ter o tamanho que tem que ter. Então, por isso, a gente minuta e controla junto à direção o momento que está filmando, para saber se aquela sequência tem um momento adequado para montagem ou não. Se tiver a mais, é sempre melhor, porque o diretor pode escolher na finalização diminuir, cortar ou não. É muito ruim se tiver menor, né? Esse é um dos controles que nós temos. Construímos nesses boletins também, e aí eu tenho até... Bom, já está bem adiantada a aula. Nós temos, vamos apresentar no curso, exemplos de boletins de continuidade que a gente faz, desde o exemplo do analógico, né? Eu acho que eu consigo mostrar... Não, eu não vou arriscar, porque senão eu vou perder tempo aqui.
Quando eu tiver mais intimidade para a aula, eu prometo que eu vou estar mais íntima com a plataforma, vou ficar aqui treinando mais para poder apresentar todos os formulários que eu gostaria de apresentar aqui agora. Eu ia apresentar uma estrutura de continuidade, um boletim de continuidade, como era na época do analógico, que a gente fazia em papel e a gente escrevia, ainda se escreve hoje, mas se escreve hoje em aplicativos, desde que sejam mais simples, como o Word, o Excel, ou qualquer tabela, ou mesmo a gente construía antigamente no papel e no carbono, a gente fazia os nossos boletins. Agora a gente já pode fazer num tablet, num computador, criar os boletins da gente, e também tem aplicativos que são próprios para a gente passar as informações para a pós-produção, que é isso que a Mari estava falando, que a gente tem esse contato durante a filmagem, passando os boletins para o assistente de montagem que vai organizar esse material. O que tem nesse boletim? Nesse boletim tem informação de que rolo foi filmado, em que clipe foi filmado, em qual tempo daquele rolo, daquele cartão, hoje a gente não usa rolo, né? Mas o cartão, que número do cartão que foi filmado, em que tempo ou qual clipe está, em que time code está, qual é o som, em que momento do som está, qual foi o plano que nós fizemos. Eu costumo anotar a lente ainda por uma referência, mas tem muitos continuistas que não anotam mais, mas é importante que a gente tenha conhecimento sobre lentes, sobre tamanho de quadro, sobre o que uma 40 pode dar para a gente, uma lente fixa 40 pode dar, o que uma tele de 300 pode dar, o que uma grande angular 18 pode dar para a gente de enquadramento. Então, as lentes também contam a linguagem, né? Contam a narrativa do roteiro. E aí é necessário que a gente tenha esse conhecimento de equipamento de fotografia, é necessário que a gente tenha conhecimento de luz, um pouquinho para entender o nosso eixo de luz, como é que está, porque a gente também tem que entender dos eixos de câmera, né? O que cada câmera está mostrando, se tem mais de uma câmera, como é que monta os olhares, como é que monta a entrada e saída de quadro, como é que monta a mão que levanta, a mão que desce, em cada plano. Então, é uma série de detalhes que a gente já, depois de ter destrinchado todo esse quebra-cabeça, a gente vai para o set com as peças todas desmontadas e vai colocando cada peça no seu lugar a cada plano que se faz junto com a direção. E é essa contribuição que a Mari falou no início, que ali nesse momento é um momento crucial para a gente com a direção. É no momento da filmagem que a gente está vendo os planos que o diretor pensou, a gente está entendendo como é que ele quer, qual é a linguagem cinematográfica que ele quer, mesmo que ela já esteja construída na pré-produção e a gente já tenha conversado, no final, às vezes, durante a filmagem, alguma coisa muda, alguma coisa pode ficar desapercebida e a gente tem que estar com atenção para dizer, olha, se você fizer esse plano, vai te ajudar com a montagem daquele, com esse enquadramento, vai te ajudar com a montagem daquele. A interpretação desse personagem, desse ator, não está condizente com a continuidade desse personagem na cena posterior ou na cena anterior. A gente tem essa interferência, inclusive, na atuação, se for necessário, né? Sempre passando pela direção, por uma conversa com a direção, do que a gente o que possa estar nos incomodando. Não é isso, Mari? É um processo bem detalhista, então eu costumo dizer que é muito maior do que saber se o copo está na mesa do lado direito ou do lado esquerdo, sabe? Se o copo está mais para dentro ou mais para fora. É importante saber o que aquela lente está nos dando para entender se vale a pena pensar no copo ou não, sabe? Muitas vezes some uma luminária do set. Você não sabe que aquele próximo plano foi feito 10 meses depois ou 2 meses depois e a luminária era alugada e a arte teve que devolver porque o dono da luminária queria vender. Então, luminária não tem duas, só tem uma. Vai ficar sem luminária lá no fundo depois de tempos que a gente fez.
Enfim, a Mari está querendo falar. Não, acho interessante isso que você está pontuando, porque realmente a continuidade ela segue muito por ela ser conhecida pelos erros que comete, que ela leva a culpa, mas que podem ter sido opções de montagem, como a Mara falou. Eu acho que o bonito do nosso trabalho é saber dar a devida importância ao que você está se atentando durante a filmagem. Então, como a Mara falou, às vezes não é importante para a cena saber se a caneca está mais para frente ou mais para trás na mesa, porque dependendo do seu eixo de câmera, isso vai parecer muito uma diferença mínima. E eu até brinco assim com as pessoas no set e falo assim, nossa, se alguém for reparar nisso, a gente está muito ferrado, é porque a história não está boa. Não estou dizendo para a gente também desencanar e mostrar a alça da caneca diferente, né? Em cada take ela está de um jeito. Isso a gente pode consertar e ficar atento, e é nosso dever ficar. Coisas mais óbvias, mas às vezes eu entendo que o bonito, a beleza do nosso trabalho é nos adaptar e, de acordo com a situação, poder dizer ao diretor ou à diretora que tudo bem, a atriz, às vezes é uma atriz não experiente, você precisa se atentar e ter a delicadeza de não engessar o ator, de você saber que não vai ter problema ela estar com um cigarro na outra mão, porque a gente já tem isso coberto de outro lado e estava em outro eixo de câmera e estava em outra mão e foi um take maravilhoso. Então, se ela está com um cigarro segurando em outra mão, às vezes é melhor você não engessá-la e não pedir, porque sabemos que existe um take bom, mas também tem o perfeccionismo, e acho que a gente tem que lutar pelo perfeccionismo. Se você percebe que a atriz está interessante, muitos atores, né, Mara, que são super experientes, eles necessitam disso, eles perguntam, o Matheus Mastergalli é impressionante com continuidade, ele pergunta qual era o tamanho da dobradura do guardanapo que ele dobrou em cena, porque eles geralmente marcam, né, os gestos e as ações de acordo com os objetos também. Então, a gente contribui em detalhes, mas a gente também contribui em não engessar a atuação, sabendo que em outros takes, em outros planos, também tivemos uma boa atuação. E aí eu queria citar uma coisa, a minha amiga e colega nossa, Flávia Quartino, do Uruguai, ela me lembrou esses dias que na Argentina, dia 14 de maio, semana passada, foi o dia da continuidade. Na Argentina eles têm esse dia. Que incrível! E ela me citou uma história e postou, inclusive, que achei tão bonito, que ela vivenciou no set. Com a atriz pediu para ela ajudá-la, era uma cena muito difícil, a atriz pede a continuista para ajudá-la em que momentos a atriz pode respirar um pouco e relaxar. Porque a câmera não estaria nela naquele momento. Muitas vezes o ator não sabe se a câmera está ou não, dependendo da lente. Então, você cria uma relação muito próxima com a direção e, às vezes, com o ator. E é muito sensível da nossa parte, porque a gente tem uma função invisível. Como a Mara falou, a gente prepara, a gente disseca o roteiro, a gente faz esse raio-x com antecedência e estamos ali no set prontos para nos adaptar e prontos a se atualizar de tudo que está sendo filmado e poder dar toques para a direção e para a atuação, se o diretor ou a diretora permitirem, para que tudo aconteça de uma maneira menos engessada e que a devida importância das coisas seja dada de acordo com o plano, de acordo com a lente. Então, nos é exigido também um conhecimento literário, né, de linguagem, um conhecimento visual e técnico de lentes, que só na prática a gente vai pegando e também com estudo teórico. Acho que o livro que a Mara citou, da Pat Miller, é maravilhoso porque ele ensina... como é que chama o livro, Mara? Me esqueci. Script Supervisor de script e continuista de filme, de cinema. Sim. Traduzindo. Eu recomendo, inclusive, foi o livro que eu li para... Dá para ler? Um pouquinho mais longe. Onde?
Esse foi o livro que me ajudou antes de eu fazer meu primeiro set como continuista. E até hoje eu consulto ele, acho ele muito interessante, ele é muito básico e acadêmico, né? E acho que ele nos encoraja a ter esses conhecimentos prévios de técnicas e de literatura também, não? Sim, certamente. E é bem interessante porque nós no Brasil, olha, veja, na Argentina se comemora o Dia do Continuista e aqui as pessoas, e na nossa própria, no audiovisual de uma maneira geral, muito produtor não sabe o que faz exatamente o continuista. Alguns diretores também não sabem o que faz o continuista, só vai saber se faltar no set, né? Mas, enfim, de uma maneira geral, a nossa própria indústria desconhece a nossa função, o que é que nós fazemos, e eu tenho dito, assim, ultimamente, porque como eu tive essa passagem pela televisão durante um tempo, e eu percebo que com o stream a gente está trazendo um pouco dessa linguagem, esse hibridismo de linguagem entre o cinema e a televisão, que são as séries, né? As séries para os players ainda são feitas com uma linguagem mais cinematográfica, mas tem uma condução muito parecida com as novelas de TV aberta brasileira, né? Então eu tenho a sensação que a coisa foi se afunilando nesse lugar, e aí trouxe mais trabalho. Eu acho que aí começa a direção e a produção a entender que sem essa organização de informações, principalmente durante o set, que depois se organiza para a montagem, os players, por exemplo, têm certeza que há absoluta necessidade de um continuista no set. Inclusive, eles têm aplicativos, né, programas, plataformas para a gente entrar com as informações, porque a gente entra com as informações que eles têm, os produtores têm controle sobre o que foi feito, porque a gente no final do dia ainda tem que fazer um relatório, que é um relatório de produção, onde a gente diz quantas cenas foram filmadas, quanto tempo do filme está filmado, quanto tempo foi filmado naquela diária, quantos rolos foram usados, quais são as câmeras, aonde está cada material desse. Então, na verdade, a ideia desse curso é trazer esse conhecimento para vocês. Como é que constrói essas tabelas? Como é que a gente esmiuça esse roteiro? Qual a diferença de um roteiro para cinema com um roteiro para novela de TV aberta, por exemplo? Como é que a gente trabalha para um stream? Como é que a gente trabalha para uma série para a Amazon, ou para o Netflix, ou um filme para o Netflix, ou para longa-metragem, ou para a TV Globo? Qual a diferença? Existe diferença? Qual é a diferença, se existe? Quais são as plataformas que a gente tem hoje de trabalho, né? Isso jamais para a gente chegando na nossa atualidade, porque o que a gente percebe é que a linguagem pode mudar, né? A narrativa pode mudar, o gênero que a gente está trabalhando pode ser diferente. A gente pode estar fazendo um filme de terror, um filme de humor, um filme uma comédia, um romance, um drama, mas o método de trabalho, desde que era analógico, a gente pode ter mais ferramentas, mas o método é o mesmo. A gente tem que fazer o mesmo trabalho, que é supervisionar o roteiro, que é uma coisa que a gente no Brasil não fala, né? Nessa coisa da supervisão no roteiro, a gente fala no continuista, no profissional de continuidade, ou na profissional de continuidade, mas a gente logo associa a ter observação com detalhes e erros, e não com a mecânica técnica, com o conhecimento técnico que esse profissional tem que ter. Então, é isso que a gente pretende com o curso. Trazer essa técnica, né? Trazer esse lugar da pré-produção. Como é que a gente faz uma pré-produção? Quais são as informações necessárias que a gente precisa para esmiuçar o roteiro? Como é que a gente esmiuça esse roteiro? Como é que a gente faz uma minutagem? O que é a hora cênica? O que é um mapa de figurino? O que é uma ordem de caracterização, para a gente saber a caracterização, por exemplo, de um filme que tem
muita ação, tem briga, tem morte, tem tiro, tem briga, enfim, roupa rasgada, roupa molhada, tem ferimentos, tudo isso tem uma cronologia que nessa supervisão a gente vai saber que nós estamos fazendo, isso sempre acontece, todo mundo me pergunta por quê, mas eu costumo dizer que a culpa é do assistente de direção, não é nossa e é da produção, mas a gente sempre começa pelo cara morto. Antes dele morrer, ele tomou uma surra danada, ele passou não sei quanto tempo fugindo, mas a gente começa pelo cara morto, que ele já tomou surra, que ele já suou, que ele já se rasgou, que ele já não sei o quê, para depois começar a fazer a corrida, ou então a gente vai para o meio da corrida. Tem um diretor, que é o Maurício Farias, eu vou falar aqui porque a gente já trabalhou muito e ele não vai se importar. Ele gosta de começar pelo meio do negócio. Então, assim, nem é pela morte, nem é pelo início, é pelo meio. E ali a gente está ferrado, porque a gente não sabe como é que ele vai morrer, nem como é que vai começar. Então, é ali que todo mundo trabalha. Então, não é só isso, né? Mas para a gente chegar aí, para a gente saber exatamente que é no meio da briga, no meio da confusão que a gente está filmando esse plano, é porque a gente estudou e a gente sabe o que a gente vai precisar fazer antes e o que a gente vai precisar fazer depois. Então, é um pouco disso que a gente vai tentar trazer aqui em duas horas de aula semanais, né? Não, 4 horas de aula semanais, 2 vezes por semana. É um curso que vai dar também para quem estiver querendo estudar e aprofundar um pouco mais noções de eixo de câmera, como é que a gente observa o eixo certo para montagem, para poder montar junto com a direção. A direção normalmente sabe, mas somos nós que damos que avalizamos essa montagem, digamos assim, né? Nós vamos falar um pouco também o que é uma pós-produção, quais são as ferramentas da pós-produção, porque hoje em dia não se fala mais só em montagem, né? Até muita gente só fala na palavra edição, né? Mas edição, eu venho da escola antiga, então edição para mim é som. Até hoje não bate na minha cabeça edição, só bate edição para mim, eu remeto a som. Mas hoje se fala muito em edição, porque já é muito comum você ter os dois juntos, a edição da imagem e do som, né? Vamos falar um pouquinho como é esse roteiro, essa desprodução de roteiro, o que é necessário que a gente faça, porque depois que a gente filma, muitos diálogos foram mudados, ações que estão no roteiro foram mudadas, e tudo isso tem que ir para a montagem como observação no próprio roteiro. Então, a ideia do curso é trazer toda essa técnica, né, para a pessoa que está querendo estudar, para o estudante de continuidade, ou para aquela pessoa que já conhece continuidade e quer fazer uma revisão e aprofundar e trazer mais conhecimento para a sua formação. A gente vai tentar trazer o máximo que puder durante essas aulas. Falei pra caramba, né? Maravilhosa. Alguém tem alguma... Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário, alguma coisa? Tem alguém com a mãozinha levantada? É o Afonso? É o Afonso. Pode falar, Afonso. Desculpe. Imagina. Não, exatamente isso que eu estava pensando quando vocês falaram sobre essa flexibilização do roteiro, que normalmente acho que existe muito, né? E também aquela questão da rejeição do roteiro, né? Como lidar com isso, né? Rejeição em que sentido? O roteirista não sabe nada, isso aí é uma maluquice, ninguém fala assim, essas coisas, né? Sabe que é interessante, não somos roteiristas, mas a gente, acho que a nossa função abraça muito, não sei se você concorda, Mara, mas a gente abraça isso, e eu gosto quando no set a gente precisa melhorar o roteiro. Então, a gente não é roteirista, mas a gente pode ajudar a direção e a atuação a colocar na boca do personagem palavras melhores, né? Então, pelo menos eu sinto que nos dão ouvidos quando o diálogo está mal escrito,
quando tem uma situação estranha, às vezes, com tantas versões de roteiro, fica sobrando ali. Nesse filme que eu estou fazendo agora, está sobrando um amanhecer de um outro tratamento no meio do nada. Então, ou seja, o roteiro ele pode carregar resquícios de versões antigas e possíveis erros. É legal, é necessário que a gente esteja atento, e o roteiro também pode ter falhas ou diálogos mal escritos que na hora do set, na hora do calor, é interessante a gente contribuir. E o mínimo que a gente tem que fazer é anotar todas essas mudanças. Muitas vezes o ator pode já vir com uma proposta nova. Se ele viu que está muito formal ali, ele coloca um tom ali muito mais interessante para o personagem. A gente tem esse costume de anotar exatamente todo o diálogo, todas essas mudanças, ou, quando nos é oportuno, chamam a continuista no set para ajudar também a deixar aquele diálogo mais orgânico. Eu, particularmente, adoro isso e acho que a gente pode contribuir, sim. Não sei o que você acha, Mara. Eu concordo perfeitamente, é exatamente isso. Também, exemplos como, por exemplo, numa sequência que é uma sequência dramática, em várias cenas, o personagem está vivendo um momento de tristeza, supondo assim. Tem até uma filmezinho do Fernando Meirelles, que eu costumo trazer nos meus cursos, que ele diz que ele ama quando o ator entra em cena e traz uma ideia nova, um frescor para a cena, e aí ele entra na onda do ator e segue junto. E faz o que o ator queria. Obviamente, Fernando Meirelles tem controle sobre o roteiro e sabe o que ele está fazendo. Mas já aconteceu comigo, e acontece muito isso em novela, por exemplo, onde os atores eles leem só o seu personagem, ou muitas vezes só a cena do dia, né? E aí chega rindo numa cena onde vem de uma continuidade inteira de que é dramática, que ele estaria chorando, né? Então, assim, não dá, a gente não pode deixar que ele esteja rindo numa cena que ele por exemplo, saiu do velório, foi até ali na sala fumar um cigarro e está lá o kkkk, e daqui a pouco volta e vai estar triste de novo. Então, nós estamos ali exatamente para ajudar nesse momento, né? E muitas vezes somos responsabilizadas, como se não houvesse mais ninguém para ver isso, só nós. O ator que é o cara que interpreta não sabe que ele estava chorando, o diretor só leu a cena que estava filmando naquele dia, enfim. É uma responsabilidade nossa também, bastante grande, por isso nós somos invisíveis, porque nunca ninguém vai saber que fomos nós que lembramos que ele não podia estar rindo, sim, que tinha que estar chorando. Mas já aconteceu comigo. É interessante também a gente perceber que dentro dessa invisibilidade, muitas vezes as pessoas falam assim, vamos abrir uma frente ali para fazer mais uma cena, porque não vai dar tempo, tem 2 câmeras aqui, isso já aconteceu comigo. Então vamos abrir 2 câmeras, uma câmera vai para lá, outra câmera fica aqui, porque tem 2 diretores no set, uma continuista só. Não tem problema, vai sem a continuista. Essa formação provavelmente vai se perder, porque não tem, ou vai se perder, ou vai dar um pouco mais de trabalho para o montador fazer, porque não tem continuista lá, né? Pode acontecer alguma coisa bem errada, e nessas pode acontecer uma roupa errada, nessa pode acontecer uma interpretação errada, nessa pode acontecer um monte de coisa, que não é só o material que pode se perder na pós, porque é muito material na pós hoje em dia, a gente filmando porque antigamente a gente tinha um tempo de filmagem, né? Um tempo de filme, de lata de filme, cada lata tinha 4 minutos e o produtor tinha tanto dinheiro, somente aquilo para filmar, para comprar em latas de filme. E não tinha esse negócio que nem a gente tem hoje de apaga, põe o cartão de novo, apaga, põe o cartão de novo, e assim você roda metros e metros, para mim são metros e metros de negativo, né? Então, não são mais metros e metros de negativo, mas são horas e horas de material que vai para a montagem, e que nisso, se nossa informação não estiver muito bem clara, material se perde mesmo.
E essa também é a nossa responsabilidade. Olha, se ninguém mais quiser fazer pergunta, eu queria finalizar só com um filmezinho de 2 minutos que eu vou tentar exibir aqui, só para colocar uma fala de uma moça que chama Paula. A Paula Mercedes, hoje em dia ela é montadora, é uma coisa que eu queria chamar a atenção quando eu comecei fazendo continuidade, lá em 85, 84, os montadores e os continuistas eram praticamente a mesma coisa. Montador ia para o set, continuista também, né? Quer dizer, era a mesma pessoa. Muitas vezes continuista montava. Era muito legal isso. A Virgínia Flores, hoje é professora no Rio Grande do Sul, ela era montadora e continuista. Valéria Mauro era do som, não era continuista, mas algumas montadoras e continuistas faziam tudo junto. Inclusive, os diretores tinham ela como souvenir. E a Paula, hoje, ela é montadora, ela não é mais continuista, mas ela era bem jovenzinha aqui. Eu vou tentar botar o filme. Se eu me enrolar muito, eu prometo para vocês que eu paro. Explorador de arquivos. Tem som? Vocês estão ouvindo o som? Estamos ouvindo você falando. Só você. Tem uma coisa aqui que pede. Ok, acho que agora eu consegui. A gente não está vendo. Não está vendo? A gente está ouvindo o som. Clica nele, que esse é o arquivo que você selecionou. Foi. Não está vendo ainda, né? Não. A gente está vendo seu desktop com os arquivos. Tá. Espera aí. Deu uma piscada lá, Mara. A gente viu uma coisinha. Vamos ver se agora vai. Entrou? Sim. Entrou. Vamos ver se vai som. Foi som? Foi. Sabe que no cinema as cenas não são filmadas na ordem que aparecem no filme, certo? Então dá para imaginar que grande confusão isso pode causar. Pois é, aí que entra o trabalho do continuista. No quadro atrás da lente de hoje, sobre as profissões do cinema, a Paula Mercedes, montadora e continuista, fala sobre a importância desse trabalho que muita gente desconhece. A continuista, ela faz parte da equipe de direção, né? E ela é responsável, assim, por cuidar que a cronologia e a história mantenham uma coerência, né? Durante a filmagem. Porque normalmente a gente filma totalmente fora da cronologia, né? Por questões de orçamento e cronograma, a gente filma descontinuamente. Então é uma noção de roteiro, de decupagem, de montagem. A continuista costuma ser a representante do roteirista e do montador no set. Tem que ser uma pessoa observadora, um pouco detalhista, paciente. Acho que tem que ter também uma personalidade calma para saber lidar com as diferentes personalidades dos diretores e das equipes. Erros sempre acontecem, até nas grandes produções de Hollywood. Para provar por que o trabalho do continuista é super importante, o Zoom traz alguns exemplos curiosos. No filme Pulp Fiction, na cena em que John Travolta e Samuel L. Jackson estão no apartamento, podemos ver uma marca de tiro na parede antes mesmo que o personagem atire contra os dois. Olha só.
uma linda mulher, a personagem de Julia Roberts, Vivian, toma café da manhã no hotel. Primeiro aparece um croissant, mas no corte vira uma panqueca. Your folks must be really proud, huh? Olha, eu consegui sair, inclusive. Foi só mesmo para a gente falar um pouquinho mais, assim, fechar o nosso papo de hoje, tá bom? Eu espero que ele tenha sido útil e gostaria de ouvir um pouco vocês, se tiverem alguma coisa para falar, no que a gente pode contribuir, qual a expectativa do curso que vocês teriam. Silêncio geral. Nenhuma dúvida ou questão? Tá bom, gente. Então, a gente fica grata pelo comparecer. Você, Lu, você quer falar? Ah, quer escrever? Não, tá bom, tá bom. Não tem problema, que bom que vocês vieram, que vocês estão aqui. Eu espero que a gente tenha contribuído para, pelo menos, instigar um pouquinho para o curso, né? Foi muito rápido o encontro, mas nosso interesse em aprofundar o mais que a gente possa, né, do nosso trabalho, da nossa parte, para vocês entenderem melhor o que fazemos. Mari, se você quiser falar. Eu queria agradecer a presença de todos, convidá-los a falar sobre o nosso curso. A gente começa semana que vem, a gente vai fazer com muito carinho, e agradecer também a ABC, né, pela oportunidade de falarmos sobre a nossa função. A gente fica muito feliz de poder também contribuir para a ABC, e é isso, que vem o curso, por favor indiquem, estaremos com todo carinho e dedicação nele. Será às 20 horas, a partir do dia 26. Quarta-feira que vem. Isso, primeira aula, essa é uma abertura, né? A nossa aula teórica mesmo começa na próxima quarta, será quarta e sexta, às 20 horas. Para quem quiser estar aqui presente, será um prazer. O Afonso é professor da pós-graduação da comunicação da UERJ. É um prazer enorme que ele esteja aqui conosco. Já fiz fui convidada por ele, a gente falou um pouquinho sobre a continuidade no audiovisual para a turma de pós dele, foi bem interessante. E estou muito feliz que você tenha vindo, Afonso, muito obrigada. Obrigado a vocês, foi muito boa a conversa e é sempre bom aprender cada vez mais sobre questões, eu acho, relativas ao cinema, e acho que a continuidade é uma delas, que eu também sabia pouquíssimo sobre isso. E apesar de ter esse contato com a Mara, né, a gente vai sempre aprendendo um pouco mais. Muito obrigado aí pelas informações de vocês. Nós que agradecemos. Muito, muito obrigada, Afonso. E a todos também. E a todos, isso mesmo. Obrigada, ABC, César, que está aí presente ainda, não sei se está nos ouvindo, o Pedro também. Pedro, muito obrigada e também pela força, viu? Eu que agradeço, Mara. Imagina. Obrigado, Mariane.